boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Nós sabemos que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é a nossa regra de fé. Nós amamos, respeitamos e preservamos a integridade das Escrituras Sagradas. Não é porque ele é um livro para religiosos. Essa é uma visão míope. As Escrituras Sagradas são um verdadeiro manual de conduta espiritual, conduta moral, conduta civil. Nós cristãos, nossas esposas, nossos filhos e nossas famílias, nossas congregações e os nossos ajuntamentos, a nossa sociedade, no caso cristã, e o nosso relacionamento com a sociedade de um modo geral, tem base nas Escrituras Sagradas. A família, o casamento, muitas concepções de certo e errado, aceitável ou não aceitável, está contido nas Escrituras Sagradas. Então, as pessoas que têm uma visão míope, uma visão mesmo caduca, de que as Escrituras são um livro para pessoas religiosas, não conseguem ver o contexto da ideologia cristã contida nas Escrituras Sagradas. Que aqui nós temos uma Bíblia com 66 livros. É um código moral, e é um código espiritual, e é um código de consulta para conceitos e condutas no seio do matrimônio, no seio da família e no seio da sociedade. Nós cristãos temos direito ou não de honrarmos as Escrituras Sagradas e exigimos que, no caso, exigirmos que elas sejam respeitadas. Não cabe explicação. Já está respondido. Né? Todo mundo tem um código para fazer o que bem entende. Seus protocolos, né? Suas regras, seus consensos, todo mundo tem. O homem cristão tem que ver, é obrigado, não sei por qual direito no céu ou na terra, a ver as Escrituras Sagradas sendo escarnecidas, sendo adulteradas, as exegeses mais absurdas e maliciosas sendo feitas. Enfim, vemos as Escrituras Sagradas sendo desdenhadas e desacreditadas. Como nós temos responsabilidade com a comunidade cristã, e a comunidade cristã, muita gente se esquece que são também os nossos filhos, os nossos netos, a parentela dos nossos amigos e vizinhos, os descendentes de nossos filhos e os descendentes de nossos netos. Vou repetir a pergunta. Quem ousaria fazer um discurso dizendo que nós não temos direito de preservar a integridade das Escrituras Sagradas? Como eu disse, mais uma vez, está respondido na consciência de cada um. Goste ou não goste, está mais do que respondido. As Escrituras Sagradas, a partir do século XIX principalmente, quando um homem na França, chamado de o codificador, criou uma nova doutrina, querendo fazer dela um novo cristianismo, um cristianismo superior ou mais inteligente, mas não tem nada nem sequer de cristianismo. É um código
de condutas morais, elementos filosóficos, elementos humanistas, fragmentos, eu diria mesmo rudimentos de cristianismo, e ele se sentiu, não sei de onde veio, se do céu ou da terra, se sentiu no direito e na autoridade de fazer considerações sobre as Escrituras Sagradas. Ele chegou a dizer, isso é de conhecimento público, que da Bíblia, das Escrituras, podemos desprezar 90%. Disse ele em sua sabedoria, não sei se vinda do céu ou da terra, e ele disse que o Antigo Testamento não serve para nada, podemos aproveitar apenas o Decálogo, e do Novo Testamento, os ensinamentos morais de Jesus. Muito bem. Eu gostaria, se ele fosse contemporâneo meu, a conversar com ele pessoalmente, ou pelo menos mandar uma carta fazendo algumas perguntas. Eu não faria todas para não ficar constrangedor, mas eu faria pelo menos 5 perguntas. A primeira pergunta: com que autoridade e com qual poder as Escrituras foram censuradas pelo codificador? Censuradas no sentido de adulteradas, cerceadas, limitadas. Que poder no céu ou na terra concedeu ao codificador o poder de censurar as Escrituras Sagradas? A segunda pergunta: por que as Escrituras não são a palavra de Deus e só prestam quando elas parecem convenientes? Ou seja, as Escrituras não têm credibilidade, segundo ele, mas em certos momentos elas parecem convenientes quando estão na mão dos seus seguidores, mas nas mãos de um homem cristão não significam nada. Por que 2 pesos e 2 medidas? Nós vamos ver isso. A terceira pergunta: por que Jesus honrou o Antigo Testamento e o codificador não fez isso? Por que Jesus honrou o Antigo Testamento e o codificador disse que pouco podemos aproveitar do Antigo Testamento? A quarta pergunta que seria feita a ele: o que houve com a soberania de Jesus? Jesus, nós sabemos, nas Escrituras, e isso é fartamente descrito, Jesus é Senhor e soberano. O famoso Kyrios, proprietário absoluto, Senhor e soberano espiritual. E é também o mestre, o didáscalos, aquele que ensina, aquele que leciona, como está no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, quando o próprio Jesus diz: vós me chamais de mestre e de Senhor, pois bem, eu sou. O que Jesus disse? Eu sou mestre porque eu ensino a vocês os princípios morais e espirituais da mais alta relevância. Muito bem. Mas ele também é Senhor e soberano porque ele exerce um poder espiritual que só o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, pela palavra revelada, pode exercer. Porque sem essa soberania não existe a confecção de um caráter cristão. O que houve com a soberania de Jesus? O que houve com os atos soberanos de Jesus? Como, por exemplo, convencer o homem
da natureza pecaminosa, ato soberano, anular os pecados, ato soberano, no caso, justificar o homem, capacitando ele para uma vida perante Deus, regenerando, fazendo o homem nascer do alto, nascer de Deus, reconciliando o homem com Deus, outro ato soberano, salvando e concedendo a ele vida eterna, outro ato soberano. Por que o Jesus soberano foi retirado do mercado e seus atos soberanos foram esquecidos? Estranho. Estranho. É a quarta pergunta que seria feita a ele. A quinta pergunta: o que ocorreu com a divindade de Jesus? Jesus é a segunda pessoa da triunidade santa. É o Filho de Deus. Jesus é divindade, como temos diversas passagens. 5 perguntas só, e é bom até ficar apenas nessas 5, para não criar polêmica maior. Jesus, vamos ao primeiro item. Com que autoridade e poder as Escrituras foram censuradas? No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E no Evangelho de Lucas, capítulo 24, nos versículos 44 e 45, Jesus diz: convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus está aqui citando e prestigiando e legitimando, dando crédito ao Antigo Testamento. E às Escrituras Sagradas de um modo geral. Na carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, uma passagem já muito bem conhecida, o autor da carta diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante, mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções e os propósitos do coração. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando o apóstolo diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e repreender, para instruir e corrigir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para as boas obras. Por que as Escrituras são prestigiadas por Jesus, pelos apóstolos, e o codificador disse que 90% podemos jogar fora? Uma pergunta que caberia a ele responder. Segundo, por que as Escrituras, não sendo a palavra de Deus, segundo os seus sectários, por que as Escrituras só prestam quando elas parecem convenientes? Sim, as Escrituras ora prestam e ora não prestam. Na mão de um homem cristão, ela nunca presta. Mas na mão de outras pessoas, ela tem a sua utilidade. Por que essa incoerência? Por que 2 pesos e 2 medidas? No Evangelho de Mateus, por exemplo, nós temos isso dentro do mesmo Evangelho. Uma passagem presta, a outra passagem não presta. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 26, aquela velha história: não sairás dali enquanto não pagares o último cêntimo.
tentando provar uma coisa que não existe e falando numa exegese correta de que ninguém deve deixar uma situação em que tenha débito ou que tenha contenda com as pessoas com as quais esteja em conflito. Ela deve antes reconciliar-se para que as suas ofertas a Deus sejam dignas. Mas no Evangelho de Mateus tem uma passagem que não presta. Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 25 e 26. Quando Jesus fala sobre a salvação, que só é possível pela intervenção soberana de Deus, mas não é possível pelo livre-arbítrio e pelos recursos humanos. Olha o que Jesus diz em Mateus 19, 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Mestre, quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isso é impossível. Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Jesus disse: se vocês quiserem a salvação, vão precisar da intervenção soberana do Espírito Santo de Deus, do meu Espírito, porque sem uma intervenção soberana, o homem não tem capacidade moral, intelectual, doutrinária ou espiritual para reconciliar-se com Deus, anular os seus pecados e salvar-se. Por que Mateus 5, 26, aquela historinha do último cêntio, presta, mas quando Jesus fala da salvação impossível, não presta? Isso chama-se incoerência, né? A terceira questão: por que Jesus honrou o Antigo Testamento e o codificador não honrou? No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44 e 45, está escrito: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Vamos repetir: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Antigo Testamento. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras Sagradas. Interessante. Também Jesus, no caso, prestigia novamente os profetas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Aqueles discípulos no caminho de Emaús. E lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus dá credibilidade aos profetas. Jesus legitimiza tudo o que foi preconizado, profetizado pelos profetas. Mas dizem os seguidores do codificador que os profetas eram maltrapilhos, mal assessorados e eram homens ignorantes que não tinham credibilidade nenhuma. Um homem pensa uma coisa, mas o Filho de Deus desmente. A quarta questão, sobre a quarta pergunta: o que houve com a soberania de Jesus? O que houve com os seus atos soberanos? Né? Isso nós já falamos. João 13, 13. Jesus Senhor e soberano e Jesus Mestre. O que fizeram com os atos soberanos de Jesus? Sumiram. Desapareceram. Alguém achou que eles deviam ser limpados da palavra de Deus e jogados em algum lugar. E somente exuberasse o Jesus Mestre, o Mestre dos Mestres, que só ensina, ensina, ensina
mas não exerce ato soberano, seria um ponto a discutir com o codificador. E para nós terminarmos, o quinto item: o que ocorreu com a divindade de Jesus? Todos os sacerdotes de todo o mundo, todos os sacerdotes cristãos, os pastores, os sacerdotes católicos, os teólogos, os evangelistas e os biblistas, todos sabem da divindade de Jesus. E ela consta nas Escrituras Sagradas em diversas passagens. Vamos citar apenas 2 ou 3 aqui. No Evangelho de João, capítulo 20, versículo 28, quando Tomé está na frente de Jesus, no caso, vê Jesus ressurreto e vê as marcas dos pregos nas suas mãos, Tomé se convence e ele exclama: meu Senhor e meu Deus. Kuriosmu, kairo theosmu, theosmu, com T maiúsculo mesmo, não é Deus com D minúsculo, é Deus, divindade. Tomé então exclama perante Jesus: meu Senhor e meu Deus. E Jesus não retruca, não corrige Tomé. Ele simplesmente completa: Tomé, você creu porque viu, mas bem-aventurados os que não viram e creram. Uma passagem que mostra a divindade de Jesus. Temos uma outra passagem aqui, na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, quando Paulo diz na sua carta: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Nosso grande Deus, Theos, e Salvador, Jesus Cristo. Temos também 1 João 5,20. E sabemos que estamos no verdadeiro, em seu Filho amado Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Para citar apenas 3, que provam, denotam publicamente a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ocorreu, Senhor codificador, com a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, se ela é patente nas Escrituras Sagradas e ela simplesmente desapareceu e é mesmo contestada. Assim nós vemos 5 perguntas, apenas 5. Tem mais. 5 perguntas que seriam feitas ao codificador. Qual é o intuito disso? Quando nós falamos de Escrituras Sagradas, amor, caridade, salvação, Jesus, nós podemos exigir que as coisas sejam ditas de modo verdadeiro, segundo as Escrituras Sagradas. Agora, se alguém tem o direito de deturpar essa verdade, sinta-se na obrigação também de, no caso, receber esse desafio dos homens, mulheres, famílias e comunidade cristã que estão muito interessados em que o codificador, eu não quero nenhuma outra explicação, não. Eu gostaria de ouvir dele pessoalmente, de preferência face a face, qual é a resposta para essas 5 perguntas. Você também deve questionar tudo aquilo que seja relacionado a Jesus Cristo, ao amor e à caridade, a sua obra salvadora. Porque muitas coisas são ditas envolvendo essas palavras. Muitas coisas são verdades, mas muitas coisas são deturpações da verdade maior. Que Deus abençoe você em nome de Jesus.